O Vitrine de Negócio, que tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, o Cicobi faz parte da sua escolha, da sua vida, não é? Bom dia, Beverly. Bom dia, Cunhava, os nossos convidados, tudo bem? Tudo bem contigo? Maravilha. Como é que foi a sua sensação com relação à instalação da Festa da Uva, edição número 35, né? Sim, 35ª edição. Tem muitas coisas que a gente poderia abordar, Cunhava. Eu já falei delas, algumas que são pontos críticos, que a gente também não pode só olhar a parte boa, embora a festa seja da cidade, a gente precisa abraçar, acolher, porque toda a cidade ganha. Mas a gente sabe que também a abertura é um momento importante para as questões políticas que reverberam depois em toda a sociedade. Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar de uma coisa boa que me impactou muito. Você sempre me pergunta, né, o que te impactou? Eu estava acompanhando a reunião almoço da SIC no dia da abertura, com a palestra do governador. Lamento que o presidente em exercício não tenha passado por lá, até porque ele é o presidente em exercício, é o presidente que também é ministro, né, do desenvolvimento, da indústria, do comércio e do serviço. Faria muito sentido se ele estivesse no local. A gente entende as dificuldades de articulação, mas é uma pena. Mas, no dia da abertura, teve um momento em que se passou o vídeo, né, institucional da Festa da Uva. Sim. E aí o trio de rainha e princesas cantaram, balbuciaram junto com o vídeo. Eu achei aquilo encantador. Tenho isso para dizer. A festa tem pontos altos, tem pontos baixos, mas as pessoas que fazem a festa, representadas no trio, né, de rainha e de princesas, nota 10. Muito bem. E eu, como mais uma inspiração da Festa da Uva, depois de muitos e muitos anos, inclusive levando a narração do que estava acontecendo nos desfiles e tal, uma das coisas que me chamou a atenção, mais uma vez, de que a Festa da Uva é uma homenagem às mulheres, aos colonos, à uva, né, e à comunidade de Caxias do Sul, e que as pessoas que vêm para cá nos visitem, né? Porque nós tentamos fazer o melhor possível, né? Para que você saia daqui com uma boa imagem da gente. Aliás, um dos alicerces que segura qualquer empresa de pé, e eu falo isso quase com muita frequência aqui, é a imagem que ela deixa. Se você concentrar toda a tua energia para provocar uma imagem positiva, o teu negócio vai dar certo. E uma coisa importante, Cunhava, já que entramos aqui, né? Já vou trazer também para a conversa, porque certamente eles acompanham, representando a Unimed aqui, dentro do Instituto Hélice, o doutor Vinícius Lainha, quem a gente já dá os cumprimento, bom dia. Bom dia, doutor Vinícius. Aqui é o representante da empresa Soprano, também do mesmo Instituto Hélice. Guzmão, seja bem-vindo também. E já podem também falar, os microfones de vocês estão abertos. O Cunhava falou sobre essa questão de saírem com uma boa impressão. Nós temos uma ideia que é quase que um mito que vem crescendo, Cunhava, de que a festa é para o turista. A festa é também para o turista. Lógico. Mas o maior público que visita a Festa da Uva é o próprio local, é o próprio morador, é os municípios do entorno. Então a gente faz uma festa de comunidade para a comunidade que turista pode ver. É verdade, gostei dessa aqui. Mas nossos nobres convidados, nós vamos falar aqui sobre o Instituto Hélice, né? Nós vamos entender aqui qual é o papel dessa entidade sem fins lucrativos que veio para a comunidade de Caxias do Sul, veio para a nossa região. E com esses dois nobres guerreiros, médico de formação, você jornalista, não? Vem da área de marketing. Vem da área de comunicação, né? Mas não existe hoje nenhum cenário que se possa imaginar que não exija alguma coisa que tenha que ter pode ser uma inovação incremental. Você já tem alguma coisa e você faz um incremento naquilo, né? Porque a inovação, ela é literalmente norteador dos próximos passos. Nós evoluímos como seres humanos e nós cada vez mais exigimos algo melhor, né, para nós. Mas não vou ficar falando sozinho aqui, até porque senão não tinha convidado meus nobres pares. Lain,
Vinícius Laim, que é médico, né, que representa a Unimed, e o Alex, que representa, então, a Soprano. E eu faria a primeira pergunta, qual é o impacto real do hélice na competitividade da Serra Gaúcha? Bom dia. Bom dia, Coiava. Bom dia, Beverly. É um prazer estar Bom aqui. Bom dia. dia, ouvintes. Eu acho que o Instituto Hélice, ele vem para botar essa pulga atrás da orelha de inovação, porque normalmente quando a gente pensa em inovação, a gente pensa que é um foguete indo para a Lua e Isso aí. fazendo... Mas inovação é o nosso dia a dia, assim, uma melhor maneira de pensar, de fazer as coisas diferentes. Até pode ser o foguete indo para a Lua, Até mas pode não é ser, só mas isso, na né? vida do dia a dia, assim, eu Isso sempre aí, digo isso assim, aí, isso aí. na nossa vida, às Isso vezes aí. tu muda um processo e as consequências dessa mudança de processo É verdade, econômica, é verdade. financeira e até de mindset, da maneira de pensar, impacta bastante. Então, acho que o hélice vem nisso, assim, ele vem na provocação de dizer assim, tá, e se a gente fizesse diferente, que resultado a gente chegaria? Isso E aí. essa instigação que faz o ser humano andar e caminhar e inventar coisa diferente. Então, verdade. eu sou inquieto dessa maneira, assim, e eu acho que eu tenho por obrigação provocar as pessoas essa inquietude, assim. Alex, e a sua visão com relação a isso? O seu posicionamento, ou até a sua. Porque estás há bastante tempo nisso. Aliás, o Hélice tem 18, 26 anos, 7 anos, né? Então é uma criança ainda, né? Tá novinho, tá gatinhando, né? Eu tenho um filho de 8 anos e ele tá absorvendo muito conhecimento e me ensinando também. Com Mas certeza. o Instituto, ele, como o doutor falou ali agora há pouco, é bacana quando a gente consegue conectar o movimento humano, né, Vinícius, dentro desse processo, porque a gente está num momento em que a tecnologia ela começa a criar uma amplitude em que a gente já não sabe mais o que fazer com a tecnologia. A gente pensa em tudo, quer tecnologia para tudo, quer que a tecnologia resolva problemas de cunho pessoal a cunho empresarial. A gente tem alguns pilares aí que a gente fala sobre o ser humano. O que é inovação se ela não tiver um propósito? É verdade. Qual é o propósito da inovação? Inovar para quem? E a gente fica feliz aí de ter esse conhecimento humano que a Unimed traz, que todo cacife de estudo que o Dr. Vinícius tem para poder abordar a presidência agora do Instituto, e trazer esse mindset humano. Eu acho que a gente tem uma coisa chamada inteligência emocional, a gente estava falando aqui em off, e conversávamos um pouquinho aqui com a Beverly sobre o quanto as pessoas estão depositando nas inteligências artificiais a sua capacidade de pensar. E eu estava lendo uma matéria sobre um terapeuta alguns meses atrás, e ele dizia que nós chegamos em um momento, comendador, onde as pessoas estão desacreditando na própria inteligência. Mas existe um propósito por trás disso. Eu acho que o Instituto Hélice faz muito bem isso, fez na Soprano, que é trazer a mentalidade humana. O quão inovador é você trazer não só o jargão do momento, sabor inovação, mas sim a inovação real, que é colocar isso dentro da cabeça das lideranças, colocar o papel de inovar, de criatividade. Eu acho que o Instituto Hélice provoca isso. Depois de muitos anos, a Soprano foi uma das cofundadoras aqui do Instituto, participou, mantenedora desde o início do projeto. E nós vemos hoje, em 2026, um projeto ligado à inovação e tecnologia nascendo do RH. Eu não vi isso na minha carreira, mais de 22 anos aí trabalhando em grandes empresas da Serra, um projeto de inovação encabeçado pelo RH, e a Soprano traz isso. O Hélice provocou isso dentro do grupo. Então, por busca de inovação, o Marcelo Palavro, que é o nosso líder aqui de projeto de inovação dentro do grupo, tem abordado muito isso. O quanto inovador são as pessoas e o quanto o material humano é importante. O Hélice traz essa provocação para dentro das empresas. Sabe que na saúde isso é uma coisa interessante também, porque a gente tem trabalhos que hoje, durante uma consulta médica, a relação é 3-1. O médico fica 3 vezes mais olhando para a tela de um computador e uma vez só olhando para o paciente. E isso, a tecnologia tem que vir nesse encontro. Por isso que a gente diz que o médico do futuro é o médico do passado, é o médico que enxerga o paciente como o paciente quer ser visto. Não faz sentido hoje tu fazer uma consulta e o médico ficar 3 vezes mais imputando dado que o paciente não valoriza isso como relacionamento médico-paciente, o paciente não valoriza isso como uma boa consulta. Muito mais pelo contrário, você Muito queixa, mais né? pelo contrário. Então, onde é que entra a tecnologia? A tecnologia entra justamente botando o médico diferente para o paciente. E todo o resto vai ser construído, o exame vai ser pedido, a receita vai ser feita, o registro de prontuário vai ser feito, mas a tecnologia ela age como se fosse um coadjuvante.
e não tira essa atenção. Então, hoje, fazer as pessoas ficar hipnotizadas pelo celular, fazer o médico ficar hipnotizado pela tela do computador e o paciente na frente pensando, tá, será que ele tá ali no Instagram? Porque não pode demorar tanto tempo para imputar alguns dados que eu tô falando aqui. Então, quando a tecnologia roda por trás disso, ela faz o ser humano se aproximar do ser humano de novo. Eu lembro, e aí a gente tem que voltar a 40 anos atrás, quando fiz minha formação de processamento de dados na Unicinos, e que quando a gente era perguntado o que que a informática ia ajudar o ser humano, a gente sempre respondia que ia facilitar a vida das pessoas, né? Me parece que na medida que a gente vai avançando, a gente anda à procura disso ad eterno, não é verdade? É impressionante como é difícil de imaginar. Essa pergunta é interessante. Pô, o que que a informática vai te levar? Eu ainda não sei, mas caminhando devagar, a gente vê que as coisas vão chegar assim, sabe? Então a gente usa plataformas de inteligência artificial, a gente já viu que a nossa capacidade cognitiva aumenta. O desafio tá não acreditar cegamente naquilo e parar de julgar. Porque esse acho que é o medo, né? O medo que a gente tem é dizer, eu vou acreditar só naquilo e vou parar de julgar. Mas quando a gente vê robôs, eu não sei se vocês já experimentaram o OpenClaw. O OpenClaw é um sistema que tu instala no teu computador e ele roda nativo. Quando tu vê ele mexer no teu computador, ele fazer as instalações, ele ir para a internet, escrever e-mail, baixar o sistema, gerar senha, entrar na senha, fazer compra automática para ti, é uma coisa impressionante. Mas a gente não imaginava, né, doutor Vinícius, o quanto eh, poderia haver uma cirurgia à distância. A robótica entra na área de saúde de uma forma tão, tão interessante em que a gente tem uma cirurgia sendo feita à distância. Minha mãe está com 77 anos, passou agora nos últimos meses. Eu lembro que eu acompanhava ela, fez uma cirurgia chamada litrotripsia, que era um procedimento que é feito sob a pele e tal. E a tecnologia foi avançando. Achei que na idade que ela estava, ela nem poderia operar, fazer um processo cirúrgico. E ela fez uma cirurgia com microfuros, tudo operado por robô, e que removeu uma situação cancerígena que ela tinha, resolveu o problema. Então a gente avança, a gente coloca o propósito da tecnologia voltado a melhorar o ecossistema humano, né? Então a gente avança para a robótica, nós temos, e aí permeando aqui para o Instituto Hélice, eu participei de um dos encontros no Conexo e do Grupo Randon ali, e foi muito bacana a participação desse Conexo, porque nós tínhamos engenheiros que fornecem materiais para a NASA, para o governo americano, palestrando com a gente. E quem promoveu isso? O Instituto Hélice. Então, um encontro fantástico na região, onde nós onde foi possível a gente se conectar e entender o quanto a tecnologia está avançando para essa área da aviação, área da descoberta espacial, o quanto tem de potencial tecnológico e que a gente consegue fazer esse network com grandes empresas e grandes corporações e o papel de ter algo disruptivo na nossa região. A gente participou agora na apresentação até do próprio Vinícius, eu não sei se tu te recorda, Vini, não me lembro quem foi a pessoa que falou no evento, mas eu ouvi uma frase que foi muito bacana, que foi a seguinte: é inadmissível, nós aqui como Soprano e outras grandes corporações, não vermos o Instituto Hélice voando aqui na nossa região. Nós somos uma das regiões mais ricas do país. Nós somos uma das regiões onde o potencial tecnológico pode muito avançar. Nós somos e podemos ser uma referência tecnológica, comendador. Nós temos uma capacidade tecnológica nessa região fantástica, mentes brilhantes aqui na região. Nós fornecemos e temos matéria-prima para abastecer. A gente tem a área de aviação, que é uma área muito nobre, nós atendemos ela com muita eficiência. A área industrial, metal mecânica que nós temos aqui na região, ela é muito grande, ela é muito rica. E a tecnologia está aí. Nós temos um instituto, a gente precisa realmente que a gente se adone desse instituto e faça realmente, participe mais de perto dele, para ver essa tecnologia avançar, para ver esse conhecimento sobre a ciência de dados avançar. E a gente vai ver projetos como esse que a gente está comentando aqui sobre uma cirurgia à distância, a quilômetros de distância, o médico operando e trazendo esse fator humano em evidência. Vivemos mais com a tecnologia, né? Temos Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, bem básica, assim. O que motivou a criação do Instituto Hélice por esses gigantes locais que nós temos, que as empresas, numa forma
colaborativa, né? Não só pensando nelas, mas pensando em ombrear, somar, né? E eu lembro na década de 90, quando os programas de qualidade começaram a avançar, principalmente no centro do país, São Paulo, nasceu muito o CSC, que era Centro de Serviços Colaborativos, né? Tipo assim, você tinha um restaurante que atendia 3 ou 4 empresas, ou seja, serviços que podiam ser usados por mais do que uma pessoa, buscando um conceito assim, não existe um banheiro para cada um dentro de casa, né? Existe um banheiro que é colaborativo para todo mundo usar. O que nasceu? O que motivou as empresas a construir um instituto para que nós pudéssemos respirar essa modernidade? Eu acho que muito coragem de tu abrir tua empresa e dizer assim, essas são as minhas dores, eu sou grande o suficiente para ter confiança de abrir isso para vocês. Eu me garanto. Porque não é fácil fazer. Com certeza. Então, né? eu imagino que na época, quando foi criada, é de uma coragem impressionante. Tu dizer assim, olha, eu sou uma empresa grande, mas eu tenho dores. E eu preciso abrir essa mesa e pessoas sentem nessa mesa e vamos conversar. Porque se o ganho, ele é grande numa empresa assim, que tenha força econômica, imagina o ganho para empresas pequenas. Poder sentar numa mesa de uma gigante que nem uma Marco Polo, claro, que nem uma Randon, e dizer assim, olha, deixa eu aprender contigo, deixa eu ver, tu tem, o teu problema é um problemão, mas um pedacinho do teu problema eu sei resolver. Então, acho que a capacidade de tu conectar e ter a humildade de admitir que tu tem problemas mesmo numa empresa grande como essa, fez o Instituto nascer. Como empresa, Cuiava, nós temos a inquietude da fundação da Soprano, né? O seu Miotti, quando ele fundou a empresa, ele foi inquieto. A empresa nasceu com foco na área musical, por isso que se chama Soprano. Era uma empresa que fazia acordeons. E essa empresa foi passando por um processo de transformação muito grande e esse legado foi absorvido pelos filhos, pelos sócios, pelos investidores do grupo. E eu entrei na Soprano e ouvia dizer que a Soprano era uma empresa inquieta. E hoje eu vivo lá dentro. Já há 4 anos eu estou ali no grupo e vejo a empresa todo ano muda aqui, muda ali. É uma empresa inquieta, buscando algo inovador. E conecta muito com a fundação do Hélice, né? E a resposta direta é a inquietude, é fazer diferente. A Soprano vem com essa visão, ela é uma das mantenedoras aí do Instituto e apoia e divulga esse apoio, porque como é que você vai inovar se você não for inquieto? Né? Você tem que movimentar. Movimentar é fazer diferente. E inovar não é fazer o foguete e ir até a lua piscando o olho. Não é isso. É fazer diferente aquilo que você já faz bem. Ou fazer melhor aquilo que você já faz bem. É receber uma orientação nos workshops de inovação que o Hélice faz, que o Hélice traz. Ser orientado a dados. A gente tinha uma cultura de não olhar muito dado, de ainda ter as pranchetas. Imagina um vendedor da loja da esquina aqui próximo, eu passei por umas quantas empresas aqui que vendem produtos da Soprano, e eles ainda usam a sua cadernetinha para fazer a anotação. Então, inovar é colocar no smartphone desse parceiro um bloco de notas digital, que ele pode deixar anotações longevas ali, mas não é trocar o que ele já faz, é fazer diferente aquilo. Então, a Soprano, por ser uma empresa que já está há 72 anos no mercado e ter relacionamentos longos com parceiros, tem muito esse foco, é fazer diferente. O que a gente pode melhorar? Então, a gente levou essa pergunta também para os nossos clientes no mercado e pediu muito para os clientes, o que vocês gostariam que a gente fizesse diferente? E a gente teve resposta. Então, vieram essas perguntas de metodologias que a gente foi aprendendo ali junto com esse grupo. A gente levou dores reais, dores básicas como essa que eu estou lhe dizendo, que é o cliente não se lembrar do último pedido que ele fez. E a gente tem que resolver esse problema de uma forma muito simples, né? Que é até um princípio do checklist, né? Lá do passado. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial.
De volta aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, quando são 9 horas da manhã, 20 graus de temperatura, e nós estamos com Vitrine de Negócios no ar e hoje conversando sobre o Instituto Hélice, essa criança que nasceu há 7 anos atrás e que se compromete com a evolução dos métodos, dos processos, né? Enfim, trazendo aflorar, né? Eu fico com ciúmes, mas aquele ciúme branco, sabe? Doce, não é aquela coisa ronhenta, né? Porque lá no tempo que a gente começou na tecnologia, a gente era protagonista de algo que a gente nem sabia que era, né? Mas era muito artesanal, a gente não tinha com quem trocar, não é? E hoje nasce o Instituto Hélice, que já nasceu com grande, porque tem as mantenedoras que o fazem ele ser grande, e que tem um propósito, né? Que é colaborativo. Essa palavra Cuiava, colaborativo, sim. Tu me permite, Claro. No primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho sobre detalhes, né? Uma espécie, assim, de ecossistema de funcionamento do Hélice, né? Perfeito. E eu estava me lembrando que eu estava no dia da inauguração do Hélice. Eu acompanhei Uau, quando o bacana. Hélice nasceu em 2018, né? No espaço colaborativo. Não existia Conexo ainda, foi no espaço, numa collab, né? Foi feito. Isso. Foi feito num modelo já, assim, Vale do Silício, foi bem interessante. E ele nasce com, primeiro, 4 fundadores, porque tinha essa ideia da quatro hélices, né? Que é um pouquinho diferente, que toda empresa é tríplice, né? Perfeito, 3 hélices, três né? hélices. Então, por que do 4 hélices, né? Perfeito. Então, o 4 hélices tem a ver que, além de universidades, empresas, instituições, também traz junto a sociedade, ou seja, Perfeito. é um ecossistema que amplia. E eu lembro que naquela ocasião as fundadoras eram Randon Corp, Marco Polo, Florêncio Soprano, em 2018. Em 2024 entra a Unimed. E é nesse sentido que eu quero fazer a pergunta agora, né? Trazendo um pouquinho dos fatos, colocando um pouquinho os pingos nos is para as pessoas entenderem. De lá para cá, eu lembro que quando o Daniel, né, fez a palestra de abertura lá, representando a Randon Corp, Daniel Eli? ele disse, nós queremos encontrar soluções para dores. Quais eram as dores? Ele pontuou, as dores eram logística, RH, CT, né, centro de distribuição, que essas grandes empresas, todas elas tinham que lidar com isso. Como é que a gente faz? E ele nasce pensando assim, vamos criar startups, né, vamos potencializar essas pessoas que já fazem por nós aqui alguma coisa, quem sabe até funcionários, vamos potencializar essas pessoas, qualificá-los, instrumentalizá-los, para que eles criem as suas startups. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Instituto Hélice, ele nasce como um negócio digital. Então, não dá mais para dizer que ele é uma criança, porque a velocidade de um negócio digital não é a mesma que um negócio tradicional. É verdade. Não é. Então, 7 anos representaria o quê? 30, 20, não sei. Algo mais ou menos assim. Ele nasce já potencializado. Por quê? Porque é um negócio digital. E em 2024, depois da pandemia, depois do Dr. Vinícius ser o médico técnico responsável pela Unimed na época da pandemia, de vir a público com máscara e informar a população, junto com a prefeitura, com todo mundo, de coescrever um livro sobre a questão da pandemia, a Unimed ter quem sabe, se potencializado, né, assim, exponencialmente, assim como o vírus Covid, não tenho dúvida de dizer isso, a Unimed, assim como o vírus, exponencialmente cresceu. Por que a Unimed resolveu fazer parte e qual o papel da Unimed dentro desse ecossistema que eu acabei de mencionar? Obrigado. Eu fico até assim, porque a pandemia não foi uma fase fácil, mas eu acredito que a Unimed, quando olhou para o Hélice e viu hoje o que representa o hospital, a quantidade de processos, de qualidade que a gente tem lá dentro, eu acho que é um papel comunitário que a gente tem de olhar e dizer assim, não, a gente tem como melhorar a saúde da região. E a gente está aqui para abrir nossa mesa também, abrir nossos escritórios de qualidade, abrir nossos processos. Abrir a troca. Então, eu trabalho no Hospital Geral também, trabalho em todos os hospitais de Caxias. Legal. E a gente tem como levar a melhoria de processo em todo o sistema de saúde. E a Unimed hoje tem um hospital que consegue oferecer isso. E claro que a gente está sempre atrás, sempre tentando melhorar, pensando como fazer diferente. Mas eu acho que faz parte também a Unimed sentar nessa mesa e dizer assim, olha, eu tenho o meu pedaço para dar para a região. E a gente está aberto para dar e para trocar esse tipo de experiência dentro da área da saúde. Eu acho que isso foi o maior incentivo que trouxe a Unimed para dentro do Hélice. E a expectativa? Agora foi o compromisso, né? Agora tem uma expectativa, né? A gente sabe que tem a realidade e tem a expectativa. A expectativa que eu tenho é que a gente realmente consiga juntar todo mundo.
que a gente consiga juntar e olhar para as dores da parte da saúde dessa maneira. Isso, vamos entender a saúde como um cuidado que as pessoas precisam. A região, ela tem um potencial econômico em todas as outras áreas metalmecânicas gigantesca, e quem sabe se a gente usar a tecnologia como mote para melhorar os sistemas de saúde da região inteira, assim. Então, acho que faz muito sentido a gente pensar em cuidado, capilarização do cuidado, pensar em como ter cuidado especializado, mas o hospital menor também oferecer a mesma quantidade de cuidado, que a pessoa se sinta bem cuidada lá. Porque acho que às vezes é ruim, tu tem ou tu ouve às vezes pessoas dizem, tu não consegue transferir meu familiar porque acho que eu gostaria de ser cuidado de uma maneira diferente. Não, calma aí, vamos melhorar o cuidado de onde tu tá, sabe? Eu quero vir para Caxias, eu quero vir para a região, porque eu tô numa cidade longe. A gente tem a captação do SUS é gigantesca e tem cidades que elas não têm condições de ter. E não adianta só a prefeitura botar uma van que vai levar para o centro de referência. Então, vamos levar esse problema lá. Eu vou lá, a gente vai lá, a gente vai construir sistemas lá, porque acho que saúde a gente constrói com processo, como tudo. Mas ainda a gente tem muito para crescer, muito para profissionalizar a saúde. Tem Entendi. muita coisa. E já eu queria perguntar, fazer uma mesma lógica assim com o Guzmão representando. A Soprano estava na largada. Obviamente, de lá para cá teve não só participações em outras empresas, mas dentro da Soprano deve ter tido uma espécie assim, de Sim. legado, né, do Hélice. E já emendando, Guzmão, que eu tenho certeza que vai ficar nessa linha também, talvez essa qualificação, esse boom que deu a partir do Hélice na Soprano, como é que vocês, por exemplo, implementaram soluções possíveis dentro de uma situação que atingiu diretamente vocês, que foi as enchentes de 2024, né? Que foi o ano que vocês precisaram lidar com distribuição, com entrega, com enfim. A Soprano, ela tem na sua raiz a inovação. A empresa, ela sempre buscou um potencial tecnológico e ela sempre foi uma empresa que foi uma das primeiras empresas no país, Beverly, que desenvolveu, por exemplo, uma das primeiras fechaduras digitais com um apoio de universidades aqui da região do Rio Grande do Sul, né? A Smart One foi um dos primeiros modelos nacionalizados de fechadura digital que a Soprano lançou. A Soprano sempre teve um pé muito provocado ali pelos primórdios da empresa, o seu Miotti, a família Miotti em si, tem injetado esse espírito de inovação. Então a empresa busca e sempre buscou esse potencial de inovação. Alguns legados que a gente tem dentro da companhia foi principalmente a busca por linhas voltadas à inteligência artificial, IoT. A gente buscou e a empresa colocou em mercado venda de produtos relacionados a essa área, fez alguns pilotos, fez algum apoque. Durante 2 anos a gente ensaiou uma entrada para esse mercado. Aí é óbvio que a empresa recuou em algum momento estudando o mercado, e agora também vem com essa linha de automação e automatização, muito inspirado de reuniões, de conversas e de trajetos que a gente conseguiu desenhar junto com o Instituto Hélice. Então a empresa acaba trazendo esse espírito de inovação e tecnologia para dentro do negócio como corporação. Eu tinha comentado um pouco antes a respeito do RH encabeçar projetos de digitalização. A digitalização e a mudança desse mote mental dentro da companhia, ele nunca vai vir do nosso colega que está lá na operação da máquina, vai vir sempre de cima para baixo. Então nós tivemos aí reuniões, planejamentos com visão de horizonte 2030, por exemplo, é um dos projetos gigantes da companhia, voltado à inovação e tecnologia. Então a empresa busca realmente, como uma grande companhia da região, trazer esse processo de inovação dentro das bases, dos alicerces da empresa. É um RH que fala hoje com o colaborador sobre tecnologia e inovação. E esse mesmo RH, ele está preocupado em manter, por exemplo, um home office do colaborador que passou por um problema com a enchente, está preocupado realmente em se relacionar de uma maneira mais rápida para propor soluções. Então a gente tinha executivos falando desse processo de enchente em vários cantos do Brasil. Alguns anos atrás, se você tivesse um incidente como esse, seria até desastroso a maneira com que se resolveria e com que se agiria para resolver um problema como o que nós tivemos aqui das enchentes. Então a Soprano reuniu seu grupo de colaboradores, reuniu pessoas de uma maneira muito rápida, os executivos, sócios, proprietários da empresa também, a própria família Miotti, etc.,
participaram ativamente. Então, foram muitas horas aí de conversas, né, com parceiros. Tivemos o nosso potencial de venda afetado, e aí a empresa pensa, poxa, se eu estou sem a minha malha logística, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que fazer para poder conseguir atender o meu cliente? Então a gente desenvolveu plataformas digitais, acelerou durante alguns períodos projetos que estavam incubados, que não andavam tão rápido, melhoramos a eficiência tecnológica, trouxemos através aí de conversas conjuntas desde o Instituto Hélice com mentorias, pessoas relacionadas, consultores relacionados à área de tech para a gente implementar de uma maneira rápida os portais digitais da empresa, facilitando a compra e facilitando o escoamento de venda para os nossos clientes, garantindo esses estoques, esperando esse processo logístico se desobstruir para a gente conseguir entregar esses produtos. Ficou desabastecido por um tempo uma parte do país, mas assim, a tecnologia ela une, né? Nós temos vários CDs, então foi possível transferir as cargas entre esses CDs. E a empresa se posicionou como uma empresa que busca resolver problemas críticos. Você está num problema como a pandemia. O que a gente fez? A gente teve que deixar todo mundo em casa. Como é que você para uma indústria para deixar todo mundo em casa? Se você não tiver os pés na área de tecnologia. Então, eu acho que foi um avanço para todo mundo. A Soprano navegou nessa onda. Conseguimos utilizar todo esse conhecimento de pré-pandemia, na pós-pandemia e agora com as enchentes. Foi extremamente desastroso aqui para a região sul. Mas a empresa ela tem esse tino, tem essa visão de avanço na área de tech. Ela quer estar e ela precisa estar conectada com incentivadores de inovação. As empresas precisam. E não são só as grandes empresas. Tinha muitas soluções que foram trazidas para o grupo, para a nossa corporação, através de pequenas empresas regionais. Boas lições e lições práticas. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção é que, quando tu estava falando assim, eu sou chamado para fazer implantação de processo de tecnologia, e aí, hoje em dia, a coisa mais comum é tu chegar numa empresa assim, olha, eu preciso de alguma coisa de inteligência artificial, acha alguma coisa aí para mim que eu preciso de inteligência artificial. E aí tu começa a fazer o mapeamento do processo, e muitas vezes tu melhora o processo só repensando o processo. É verdade. E aí tu Mudando a pergunta, lógica, quem né? tá chegando de fora diz assim, tá, mas por que tu coloca esse copo aqui assim? Aham. É porque sempre foi assim, tá, então quem sabe a gente bota aqui. Daí muda tudo, muda tudo. Muda Às um vezes a processo. ferramenta de inteligência artificial é uma ferramenta muito pequena, mas ela entra associada a repensar o processo que sempre existiu, e a melhoria vem em repensar o processo, não tá nem na inteligência artificial. Agora, dentro desse... Perdão, pode ir. Eu ia comentar assim, a integração de um estoque secundário de maneira multiplataforma resolveu o nosso problema agora com as enchentes. Algumas coisas, alguns gatilhos muito simplificados, alguns ajustes muito simples em processo resolveram problemas grandes. Agora, há uma corrente que defende que a inovação obrigatoriamente tem que nascer junto com o planejamento estratégico da empresa. Isso é um mito, porque me parece que a inovação é uma liberdade que as pessoas têm, desde que, né, a gente tenha condição de pensar ela de uma forma incremental, ou seja, que seja adequada para o meu negócio. Eu acho que o planejamento estratégico ele serve para dar grandes direcionamentos, mas eu tenho a impressão que o processo de inovação é aquele que acontece naquela segunda-feira de manhã, naquela quarta-feira de tarde, quando tu tem um problema e diz assim, deixa eu pensar, me dá um tempo para eu pensar como nós vamos resolver esse problema. Porque é muito difícil que tu consiga numa reunião de planejamento estratégico, uma ou duas, que tu vá definir, direcionar. Então, assim, tá na hora da gente repensar um pouco o planejamento estratégico. Assim. Eu acho que sim, acho que a gente tem como... Claro que, de repente, tu tem eu tenho uma ideia para resolver. Se tu bater contra o que fala o planejamento estratégico, dificilmente tu vai botar ela a rodar. Mas se o planejamento ele é mais aberto, dizer assim, olha, a gente vai estar aberto a resolver problemas e nessa hora, porque quando tu tem um maluco, tu precisa de alguém que te apoia. É verdade. Então, porque normalmente o maluco sozinho ele não faz nada. Não, ele faz barulho. Ele só faz barulho. Então, e se Isso aí. tem alguém que te apoia, diz assim, ó, vamos que vai dar certo. E se der errado, eu tô aqui também. Eu acho que é assim que se muda. E às vezes tu faz barulho num lugar que precisa silêncio, né? Exatamente. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos na sequência.
De volta quando são 9h18 desse dia 21 de fevereiro de 2025. 26. 26, mudou. 26, mudou o ano, mudou É o que a ano. gente foi e voltou no tempo, né? Meu Deus do O céu. janeiro de 40 de 5 dias, né? Parece que o janeiro foi É verdade. absurdo. Aliás, que janeiro longo. Eu não posso falar muito porque tirei as maiores férias da minha vida. 30 dias de férias. Graças a Beverly, tá? Então, mas... quando nós falamos de fevereiro e quando nós estamos falando, quando abrimos o programa falando do que está acontecendo em Caxias do Sul, já está acontecendo em Caxias do Sul a Festa Nacional da Uva. Participe, vá lá, visite, né? Acompanhe, fala para os teus amigos, afinal nós precisamos movimentar, a festa é nossa, né? Então aproveite, faça isso também. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócios aqui na São Francisco, que hoje nós estamos conversando sobre o Instituto Hélice, estamos falando do Instituto Hélice, mas estamos falando com dois profissionais, né? Que estão no Instituto Hélice, porque eles têm uma formação na área de inovação e nos ajudam muito. Aliás, falando do Dr. Vinícius aqui, eu lembro que a área médica, ou os profissionais da área da medicina estão em alta, né? O senhor assume a presidência do Instituto Hélice, o Falavinha ontem foi eleito... Foi eleito Sim, reitor da Universidade de Caxias do Sul. Opa, daí é uma área que está crescendo muito, né? E vamos em frente. Estão conosco, então, o Vinícius Laim, que é médico, né, da Unimed, escritor também, né? Enfim. Sabe que agora eu e o André, a gente escreveu por trás da máscara. Por trás da máscara, né? Por trás da máscara foi uma ideia maluca, e quando eu vi o hospital virado daquele jeito, eu disse assim, eu preciso de alguém que entre na UTI para fazer esses registros. E eu comecei a convidar um monte de gente, ninguém queria. Daí o Paquito, conhece o Paquito? Claro. Né? O Paquito me ligou e disse assim, é verdade que tu quer botar alguém? Eu disse, Paquito, é verdade, porque a gente tem que registrar o que tá acontecendo. E ele disse, eu quero. Eu disse, tu tem certeza do risco? Não, eu quero. Empacotamos o Paquito e ele ficou 12 horas Ficou dentro empacotado, Paquito? Empacotado, e aí ele ficou 12 horas fazendo os registros daquele livro. E o livro ficou sensacional, é um projeto legal do Frei Mas Jaime. foi um momento interessante, porque, pô, tu teve espaço enorme, você, o seu colega, eu me lembro do Frei Jaime vibrando com essa Isso. iniciativa. Sim, na verdade, é o resultado, a expressão de um momento muito triste. Que bom que foi Sim. possível fazer registros, né? Eu tenho o livro, as fotos do Paquito valem por 1000 folhas escritas, mais os relatos dos Exato. enfermeiros, dos médicos. É um livro pra gente ter em casa e não guardar, não esquecer esse momento. Eu só queria, já que o Dr. Claro. Vinícius parafraseou a ideia do livro, ainda tem livros para serem vendidos. Não na última edição, na anterior edição da Feira do Livro, foi o livro mais vendido em Caxias do Sul, vale mencionar. E quem não tem um exemplar, compre. Ele está disponível na Livraria do Arco da Velha ainda. E ele está disponível também no Recanto da Compaixão, Frei Salvador, porque todo o recurso, todo o dinheiro que o livro arrecada, ele vai direto lá para a Casa de Idosos. Então, além de ser um momento histórico importante para Caxias, também é uma ajuda, né, solidária às pessoas que ficaram vivas, né? É uma forma de honrar quem morreu. Exato. É verdade. Guzmão, tu também que representa, aliás, estás numa empresa de 70 anos, está entre 72 as anos. empresas expoentes aqui de Caxias, da nossa região, né? E que esse trabalho que vocês fazem no Hélice, ele traz um momento para a gente fazer uma reflexão, principalmente um convite às empresas pequenas, as empresas que se julgam que não é para eles. Que momento é esse? Que momento que nós podemos, de alguma forma, diz que hoje a gente não motiva mais ninguém, a gente conquista, né? De que forma nós podemos conquistar essas pessoas que têm potenciais, né? Mas que não querem acordar. Ou que não percebem a dor que tem, que nós poderíamos ajudar. Acho que o mote atual do Hélice é isso, a gente abrir a porta e dizer assim, olha, qualquer um que tenha uma empresa, que tenha qualquer solução, a gente quer conversar e quer colocar todo mundo, conversar com todo mundo. Porque, às vezes, e aquilo que falou, Beverly, é interessante, às vezes uma empresa pequena, mas ela tem um potencial de mercado que às vezes ela desconhece. Às vezes o que ela precisa é de um contato, dizer assim, olha, esse produto que tu tem, a dor que ele representa na sociedade, ou a dor que ele representa no meu mercado é muito grande. Então eu vou te ajudar e tu vai crescer. E acho que é assim que a região cresce. A região cresce cooperando uma com as outras, e porque às vezes a solução de uma empresa menor, ela talvez não esteja na região, mas ela está numa região que alguém da região trabalha e diz, olha, naquela região tem uma dor grande e o teu problema vai resolver aquilo lá.
Então, a gente ficou, para dar um exemplo do que aconteceu, a gente tem um produto agora que a gente está testando, que é a fila virtual. Então, tenham paciência quem quiser testar, mas já dá para testar. Dentro do aplicativo da Unimed, já tem lá escrito fila virtual. A fila virtual é a ideia que a pessoa, ela tem um problema que não é grave, ela não precisa se deslocar imediatamente para o hospital da Unimed, mas ela quer saber como que tá o hospital agora para eu não esperar muito tempo lá. E aí tu já consegue entrar nessa fila dentro do aplicativo. Testado, parabéns. Testar. Tu já testou? A gente tá entrando em produção Funciona, de então, leve. funciona. A gente tá entrando em produção de leve porque... Mas já tá ali. Quem clicar no aplicativo vai estar ali. Eu fiquei pessoalmente 6 meses procurando desenvolver com empresas pequenas, médias e grandes, geralmente da região sudeste, empresas de tecnologia. Eu disse, eu tenho que desenvolver, não é difícil. Eu tinha o processo todo na minha cabeça. Claro, claro. E não conseguia. Um colaborador nosso, que estava na faculdade, ele disse assim, eu vou fazer meu TCC disso. O produto Fila Virtual hoje, que está no aplicativo, foi um TCC de um colaborador que já trabalhava, ele fazia estágio dentro do Hospital da Unimed. E ele criou, ele desenvolveu. E eu disse, olha, Igor, o nome dele é Igor, tu tem um baita de um produto, nós vamos embrionar aqui, mas se prepara porque a gente vai... Isso daí tem muita possibilidade, não existe. Tu consegue fazer reserva de restaurante, tu consegue fazer reserva de hotel, tu consegue fazer reserva de carro, de casa, mas tu não consegue reservar numa emergência de hospital. Não existe isso, ninguém inventou. E tu inventou, tu desenvolveu isso. Então, às vezes é isso, é tu olhar para qualquer tamanho de empresa e dizer assim, olha, tu tem uma dor que faz sentido na sociedade. E nós vamos te dar essa visão para tu crescer. E vamos fazer uma conexão aqui agora, fantástico essa discussão aqui, porque ela é algo que me emociona como profissional. Eu venho de uma família de educadores, então quando a gente cita que a universidade está fazendo diferença, a gente está colocando o ser humano elevando ele como foco. Nós temos algumas das melhores universidades do país aqui dentro do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha. No network, dentro do Hélice, descobrimos a equipe da UX, conversamos sobre o programa de estágio, o RH encabeçou esse programa de estágio e hoje nós temos vários talentos, estagiários de tecnologia dentro do Grupo Soprano. A gente está resolvendo problemas tão críticos e sendo muito, muito transparente com vocês. Problemas tão críticos e tão simples que é a gente olhar os talentos internos também através dessa visão de fora desses universitários que vêm acelerados, querendo fazer diferente, colocando energia, querendo inovar, trazendo esse espírito de inovação, tendo essa visão que o Dr. Vinícius traz. Olhar dentro de casa. Mas muitas vezes é preciso uma injeção de fora para dentro. A gente tem muita gente boa dentro das universidades, subaproveitados. Dica que eu traria aqui nesse momento, olhem para os talentos dentro das universidades. Agora, Alex, tu traz uma coisa interessante. A gente está falando aqui de ecossistemas de inovação a partir, né, da presença do Instituto Hélice, que acabou aí de trocar a gestão na presidência agora o Dr. Vinícius Laim, mas sempre representando aqui as mantenedoras, né? Nessa ideia, Humberto Maturana, que é um pensador aqui das Américas, né? Ele fala de ecossistemas e o mundo corporativo comprou a ideia dele e trouxe o ecossistema para dentro das empresas, mas é lá da biologia, né? Uhum. Foi uma coisa comprada lá da biologia, assim como resiliência foi comprada da química, né? Então, Humberto Maturana dizia que não existe de dentro para fora ou de fora para dentro, existe uma respiração completa, que é tu inspira e tu expira. E olha que interessante quando o Guzmão diz que fizeram ali um projeto que oxigena a empresa a partir, né, da universidade com estagiários, mas da mesma forma, olha que importante isso, oxigena a universidade, porque leva para dentro do mundo acadêmico as demandas totalmente desafiadoras que as empresas têm agora. A gente precisa olhar para isso com mais atenção. O Cuyava falou, né, que estamos em alta com profissionais médicos. Na verdade, mais uma vez, a expressão de um tempo que mudou. Nós estamos vivendo a terceira era conhecida da história. A era agrícola, a era industrial, agora a era digital. E na era digital, os soft skills é que vão mudar, não mais a nomenclatura de uma profissão. Então, o médico vai ter que ser gestor, o gestor vai ter que ser um pouquinho enfermeiro, e assim sucessivamente nós precisamos desenvolver soft skills. E é por isso que tem aí um reitor agora, que é médico, professor, doutor, que é médico, que é dono de restaurante. É verdade. Né? Que não é uma coisa só, ninguém mais vai ser uma coisa só. E isso não é só para quem está em cima, isso vai chegando lá até a base das famílias. Onde entra o Hélice nessa perspectiva? Porque agora a gente abriu o cenário, né? Antes a gente estava falando pontualmente do mundo empresarial, mas o Hélice tem 4 hélices, e uma delas é a sociedade. Onde entra na sociedade?
Eu acho que entra na capacidade de dizer assim, olha, hoje o mundo ele tá mais complexo, ele tá mais líquido, a gente tem que se relacionar mais com pessoas, e aí nós vamos sentar numa mesa e nós vamos conversar sobre diversas coisas, porque é bem isso, se eu só faço uma coisa, provavelmente o robô vai fazer isso. Então a gente tem que fazer coisas diferentes, entender coisas É o diferentes, poder... paradoxo do medo e oportunidade, né? Isso, poder transitar, poder conversar sobre coisas diferentes, porque as ideias, elas vêm da troca de informação. Então, o famoso especialista está com os dias contados? Eu acredito que o especialista está com dias contados. E é aquela Se ele história... for só um especialista, Se ele né? apenas for especialista de uma só um coisa só? especialista, ele está com os dias contados. É igual o médico. Se o médico ele for só aquilo que decora tudo e ele não conseguir entender qual que é a dor do paciente dele, como ele vai se colocar no lugar do paciente para resolver as coisas, ele não tem mais espaço. Dificilmente o paciente ele vai reconhecer como um bom médico aquele médico que fica atrás de um computador e que sabe tudo e que tem muitas dificuldades de se colocar no lugar do paciente. Então, e isso acaba sendo em todas as áreas, assim, sabe? Então, às vezes, eu vejo, muitas vezes, eu sento junto com um técnico de TI, eu explico para ele a minha dor. Ele tenta botar a minha dor dentro daquilo que Uma ele cápsula. consegue resolver. E daí ele diz, uhum. não, só um pouquinho. Ou tu abre a cabeça e nós vamos pensar diferente, ou nós não vamos chegar em Cria lugar uma nenhum. outra lógica. Porque se eu explicar a minha dor hoje para um chat GPT, talvez ele vá responder melhor e ele vai fazer programação. Se vocês vissem a quantidade de programação hoje que a inteligência artificial faz, é complicado pensar, mas eu sei todas as linhas de código de cabeça, tá, não precisa mais saber. Hoje a gente já faz de outra maneira. Mas a capacidade de tu sentar na frente do ser humano e dizer, olha, eu tenho um problema, vamos achar uma solução digital, como é que tu vai... E depois nós vamos escalar isso daqui, nós vamos ganhar dinheiro com isso daqui. Porque no final a gente está falando de melhorar a soft skill para fazer negócio. Lógico. Essa pessoa, se ela está aberta a fazer isso, aí tu tem uma grande comunicação, a solução de um problema com várias soluções diferentes. Senão não sai negócio. E eu acho que assim, a verdadeira vantagem competitiva que a gente traz para o negócio, isso se torna um paradoxo, né? Medo, oportunidade, o que tem, o que não tem, o que faço, o que não faço, o que posso, o que não posso. Eu acho que a gente chegou num ponto em que os nossos últimos 3 anos, eles equivaleram talvez aos últimos, a Beverly estava comentando sobre isso, aos últimos 15 que se passaram. A gente evoluiu tão rápido que a gente começa a pensar assim, há quantos anos atrás, vou falar de 10, eu não imaginava que a gente tivesse um emprego, que a gente pudesse ter uma fila virtual. A gente não imaginava isso. A gente não imaginava que o rádio, eu vim também dessa área, que o rádio, alguns anos atrás, estaria aqui. Para as pessoas que estão lá nos assistindo, agora não pode dizer mais ouvintes e espectadores, são os dois. A gente chegou num ponto em que se transmitia, estava olhando o museu, lindo museu, parabéns para toda a equipe aqui da São Francisco, museu ali, os arquivos bacanas, e me lembrava das LPs que a gente fazia transmissão esportiva. Hoje se faz do celular. Não se contrata mais um link de satélite para fazer. Evoluiu tanto, falando só da área de comunicação, e aí a gente vai para os nossos empregos convencionais. Nós temos que pensar, como o desenvolvedor e o Dr. Vinícius pontua, não mais em eu sei ou não sei, qual é a pergunta correta que eu tenho que fazer. É trazer a empatia. Isso a tecnologia não traz. A tecnologia ela não é empática para a dor que o Dr. Vinícius foi levar para o desenvolvedor. Eu acho que os profissionais, os soft skills dele, tem que estar muito moldado e aderente à nova tendência, que é a seguinte: qual é mesmo a tua dor? Onde é que está o problema real? Vamos sentar e conversar e não mais eu sei, ou eu posso, ou eu consigo. Sair dessa utopia de que nós conhecemos tudo, de que a gente sabe tudo, para um melhor diálogo. Eu acho que o convite dos 4 pilares da hélice, e concatenando aqui com a pergunta inicial, é a mesa. A gente tem que aprender a voltar à mesa. Sentar na mesa e discutir quais são as dores reais para que a pergunta surja correta, para que a resposta seja mais direcionada e para que a gente tenha bons projetos. Porque se a gente fizer qualquer pergunta, teremos qualquer coisa. Se a gente realmente souber a dor que a gente quer resolver, a gente vai saber onde direcionar a nossa pergunta. Não tem não está faltando aí
talvez na nossa conversa, é o entendimento de que nós precisamos entender a dificuldade que hoje nós, por exemplo, numa empresa, né, nós temos diversas camadas de pessoas além do soft skill, hard skill, etc., com idades cronológicas diferentes. Nós temos lá o cara de 70, o cara de 40, o cara de 30 e o cara de 19. Como é que eu combino isso e que eu não fique só escutando? Porque se eu ficar só escutando, eu vou aprender muito, mas talvez eu não consiga exercitar, porque eu não tenho o nível do entendimento daquilo. Esse é um desafio, eu acho, bem grande quando a gente fala de tecnologia com quem não necessariamente fala de tecnologia, porque hoje em dia todo mundo está sentindo, todo mundo carrega um computador no bolso. É verdade. A gente tem o celular que é um computador e níveis diferentes. Tem uma expressão em inglês que chama FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo que as pessoas têm de dizer assim, a tecnologia está indo tão rápido que eu não acompanho mais. Então eu vou desistir, eu não quero mais saber. Eu disse, não, acho que a gente tem que olhar para essas pessoas e dizer, não, calma, vamos ver onde que a gente está, vamos dar uma nivelada. Daqui para diante, ó, já tá usando o Facebook? Tô usando o Facebook. Tá usando e-mail? Tô usando e-mail? Não, então tu não é zerado de tecnologia. Não tá negativo nesse negócio. Isso, manda áudio no WhatsApp, manda. Então, não tá negativo. Mais um pouquinho tu vai mexer na tua conta do banco, mais um pouquinho tu já vai pagar todas as tuas contas com o que tu tem no bolso, tu já não precisa mais ficar em fila de lotérica. E assim a gente faz a tecnologia crescer de baixo para cima. Então, mas esse é um desafio que a gente tem, porque quando a gente vem aqui, a gente diz assim, agora eu vou falar da coisa mais moderna de inteligência artificial que tem, mas não, as pessoas elas querem se sentir que elas fazem parte do mundo, exatamente. Elas querem pertencer. E a gente não pode excluir essas pessoas, até porque esse é o mundo. Quando a gente fala de coisas top, esse não é o mundo. Eu imagino processos que talvez vão acontecer nos próximos 2 anos, mas eu trazer eles para a realidade hoje é uma elucubração que não faz sentido para a maior parte das pessoas. É verdade. Então a gente tem que pensar em inclusão. Tecnologia é inclusiva, tem que ser inclusiva. Agora, deixa eu aproveitar esse ensejo aqui, Cuiabá, porque, claro, a gente está falando de coisas que são básicas, né? Daria para dizer que são básicas no tempo que a gente vive, mas também temos que reconhecer que o Brasil é feito ainda de uma grande maioria de empresas que são muito pequenas, se não só MEIs, né? Enfim, então as empresas, elas às vezes não atingiram o nível mínimo de maturidade para dizer eu posso sair do básico. Elas saem sempre abaixo do básico, né? E eu ia usar a palavra tá na moda, e eu achei bacana que o Dr. Vinícius disse que é uma espécie de democratização, né, das tecnologias, que seria a espécie de usar a IA. Sai uma fotinho nova, todo mundo quer fazer, sai a digitalização ou a colocação por inteligência artificial de um movimento numa fotografia, todo mundo quer fazer com o seu pet, virou moda, né? Só que as pessoas, voltando agora, 2 casinhas, as pessoas, elas ainda não sabem. Eu tenho visto um monte de gente que tem um negócio meio, que tem um negócio de 2 pessoas, como o Dr. Vinícius falou, que seria também um potencial de associado do Hélice, que faz lá todo um folder digital, porque daí ela não precisa mais dos profissionais, né? Estou usando o exemplo da comunicação, que é o que eu entendo, né? Faz um folder digital, coloca movimento na imagem, faz tudo, mas esquece de colocar quais os ingredientes que usa para saber se é seguro ou não, se tem segurança alimentar, que está na pauta, está na agenda de todo mundo hoje em dia. Ninguém mais quer comer alguma coisa que não sabe, né? Esquece de colocar onde compra, o dia que pode fazer encomenda, se tem uma data para fazer encomenda. Quer dizer, princípios básicos de gestão não se tem, mas a tecnologia, a inteligência artificial e tudo mais tem. Como equalizar? Como o Hélice pensa, por exemplo, assim, também não sei se é um papel do Hélice, né? Talvez nem seja um papel do Hélice, mas é nivelar essa maturidade para dali para frente fazer efetivamente gestão e colocar inovação. Tem um gap aí, né? E eu emendo na pergunta da Beverly exatamente isso. O camarada compra um produto na véspera do Natal e esquece da logística, que vai levar 5 dias para chegar e quer que chegue no dia do Natal e ele fica brabo, né? Como é que a gente faz a gestão desse negócio todo aí? Eu acho que isso a gente vai ter que sentar. Já que logística é um negócio do Hélice também, né? É um negócio. Então, acho que a gente vai ter que sentar e olhar os processos de novo, assim, e dizer, olha, tem coisa que a gente vai conseguir facilitar, mas tem coisa que ainda tu vai precisar ter aquele papelzinho escrito, olha, se demora 5 dias para chegar, tu tem que pedir até dia 20. Mas então isso para mim é importante. Então eu vou criar um aviso para ti que até dia 20 tu tem que pedir teu presente de Natal. Enquanto isso, o outro lado, o Mercado Livre, vai atrás de tentar diminuir a logística. Mas a logística faz parte, assim. Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue resolver, mas tem muita coisa que ainda depende muito do tino do dono, assim. A gente tem que buscar lá na engenharia tempos e movimentos, né? Exatamente. Doutor Vinícius, eu vou dar nome aos bois, então, para facilitar, porque senão a gente fica divagando, né? A gente sabe que já existem instituições formalizadas no Brasil e com um trabalho incrível, vou dar um nome.
nome, Sebrae. Sebrae faz um pouco isso, né? Mapeamento, diagnóstico, dá o passo, uma espécie de tutorial para quem quer começar. Só que a inovação e tecnologia virou uma ideia na cabeça das pessoas, porque a gente vive nesse tempo, então também é legítimo que aconteça, e a pessoa não está na era digital. Tem pessoas, porque o ciclo civilizatório ele não vira para todo mundo igual. Ainda tá, sei lá, na agrícola, nem na industrial não tá. E ninguém mais quer passar pelas etapas, pelos processos, elas querem chegar lá. E nesse mar de quero chegar lá, acaba gerando uma série de confusões, de negócios que fecham, de situações que geram relacionamentos infrutíferos financeiros, né? Começa um negócio, vendo para aquele, que vende para aquele, que comprou daquele, alguém não paga, pane financeiro, crise financeira. Eu entendo que talvez não seja o papel do Hélice. Acho que é bem pontual a minha pergunta. Qual é o papel do Hélice nessa loucura, nessa miscelânea que hoje nós vivemos quando a gente fala em gestão de negócios digitais? Eu acho que um pouco de curadoria é um papel do Hélice. Porque hoje, por exemplo, assim, eu abro uma empresa e aí eu vejo na internet que eu preciso de um super ERP para manter a minha empresa. Na realidade, tu precisa de uma tabela do Excel. É uma planilha. Uma planilha resolve o teu Isso aí. problema. Pode ser um papel de pão. Exatamente. Tu consegue nessa planilha botar tudo, tu consegue em 2 planilhas. Bom, depois tu precisa de uma solução. Porque para vender, a empresa tá aí para vender. Acho que sim, é papel do Hélice fazer essa curadoria também. Olhar para a empresa e dizer assim, legal essa tua solução, mas como é que tu vai andar? Como é que tu vai trilhar? Essa tua trilha, ela faz sentido? Mas eu tenho uma super ideia. Não, mas pensa grande, mas começa executando de baixo para cima, porque senão tu vai dar um passo maior que a perna quando vem a empresa não se sustenta, porque ela não tem o retorno que ela achava. E nem que tudo é inovação. Algumas coisas são processo. É verdade, é verdade, é verdade. Que até se confunde com incrementação com processos, né? Então, acho que sim, é papel do Hélice pensar nessa curadoria de tecnologia também. Não, era bem essa a pergunta, porque as pessoas às vezes não querem mais ir numa instituição como o Sebrae, elas querem pular uma etapa, elas querem ir quero ir chegar lá no Hélice para fazer isso, para fazer esquemas ou, enfim, métodos e processos que sejam digitais. Então, ficou bem claro, tem espaço para os dois processos, né? Tem espaço para os dois, é isso aí. A gente sempre tem que lembrar que numa corrida de São Silvestre, que é muito tradicional no último dia do ano, né? Que tem o tiro de largada e a fita de chegada. Você escolhe em qual das duas você quer aparecer, né? Se é na fila que começa ou se é lá no final da fila quando chega, né? Mas cada um tem as suas competências. Fazemos mais intervalo, voltamos em seguida.
Caxias do Sul, na tua Rádio São Francisco Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócio, programa de todos os sábados, e que tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Falando em CDL, Beverly, nós perdemos ontem um dos ex-presidentes da CDL, o Davinir Dreyer, né? Davinir Dreyer, que nasceu em 1941, faleceu ontem, e que é um homem que foi presidente da CDL, foi meu companheiro no Rotary, né? Fomos parceiros então lá na CDL também, né? E que deixa uma lacuna aí, porque é um senhor que talvez a convivência com ele foi diretor da Sul Peças aqui em Caxias do Sul, ele que, eu digo assim, a marca Fiat esteve durante muitos anos na mão dele, e depois ele saiu de Caxias, foi cuidar de um outro grupo que ele fazia parte, né? Ali no início de região sul de Santa Catarina, e ontem ele nos deixou, né? Nossos sentimentos à família, né? É verdade, ele tinha propriedade ali em Taquara, né? E parece que faleceu aí. Não tenho mais informações, mas, enfim, nossos sentimentos, a família, né? E o reconhecimento aqui do nosso querido Davinir Dreyer, talvez um dos homens mais gentis com quem eu convivi, não é? E nós estamos indo aqui para o último bloco do programa e hoje conversando. Aliás, às vezes você pinça um tema, né, falando aqui sobre o Instituto Hélice, né, estamos aqui com o presidente, estamos aqui com membros, mas o que encanta a gente quando a gente sobe esses temas, não é? Eles não são temas ainda dominados pela grande maioria, não é? Mas são temas que as pessoas começam a ouvir, né? E como é que tu faz com que isso vá ganhando capilaridade? Falando deles, não é? E aliás, Então, Cuiava, já que estamos falando deles, rapidamente, a gente está chegando no finalzinho aqui, eu não posso perder a oportunidade de ter aqui dois representantes do Instituto Hélice, que tem muita propriedade não só pelo Instituto, mas pelas suas vivências profissionais também, suas bagagens, né? Dr. Vinícius Naim e o Alex Guzmão. Eu vou citar rapidamente, porque eu particularmente gosto muito assim das ponderações do Thiago Matos, acho que muitos já ouviram ele, né? Um dos únicos, que talvez tenha 2, 3 futuristas no Brasil, né? Ele é um deles, é gaúcho aqui, muitas pessoas já assistiram às palestras dele. Ele é autor do livro Vai Lá e Faz. Deve ter mais livros dele, eu li esse, né? Vai Lá e Faz, que é um livro baseado estritamente em negócios da era digital, negócios digitais. E tem 2 máximas que ele coloca lá no livro, que uma delas é o seguinte, que na era digital não dá para fazer mais negócio com alguém com quem você não tomaria um cafezinho. Ou seja, as relações humanas, essa parceria, essa mesa da fraternidade, né, de sentar juntos e discutir, mesmo que sejam visões diferentes. E o outro ponto é o que o Dr. Vinícius falou da loucura, né? Que seria uma época marcada por negócios baseados em pessoas corajosas, quase que loucas, né? E ele usa aquela metáfora de que as pessoas, quando estão numa festa, a festa está começando, tem uma piscina, tá todo mundo tomando uma coisinha, comendo um aperitivo, mas todo mundo olhando para a piscina louco para pular, mas ninguém pula. Aí chega aquela pessoa atrasada, aquela pessoa meia louca, abre a porta e sai correndo e se atira na piscina, ou seja, sai na frente, né? Também é um tempo de sair na frente. Dentro dessa perspectiva, quais são, assim, elementos que vocês podem trazer da experiência de vocês e também que estão presentes no Instituto Hélice para nortear quem está escutando o programa hoje, né? Que talvez esteja se familiarizando com o Instituto pela primeira vez na vida. Eu acho que esses 2 pontos para mim são essenciais, assim. Um é a coragem de fazer as coisas diferentes. E acho que a nossa região, ela tem muito, pode falar com muito orgulho que grandes pilares da nossa região foi de pessoas que tiveram coragem de fazer as coisas diferentes no seu tempo. Então, toda a história de quem chegou e disse assim, ó, esse terreno dá para fazer, dá para plantar coisas que pessoas não acreditavam. O senhor me permite uma pergunta nesse contexto. E onde fica essa necessidade imperiosa que as pessoas têm de ter monetização urgente sobre aquilo que criaram, ou coisa assim? Eu sempre acredito que é secundário. É mesmo? Eu acredito que é secundário. E eu falo para os meus alunos, às vezes assim, professor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não sei se vai dar dinheiro. Olha, se tu pensar em fazer uma coisa que vai dar dinheiro, tu já tá pensando errado. É verdade. Ou tu faz aquilo que tu gosta e tu vai ganhar dinheiro como consequência disso, ou tu tá no lugar errado. Tá no lugar errado, e principalmente quando se fala de saúde, que tu vai ter que relacionar com outras pessoas, e esse não é o que tá na mesa. Acho que o dinheiro vem secundário e ele sempre vem. Ele sempre vem. E aí, claro, com um pouco de coragem e com um pouco de querer fazer as coisas diferentes, aí tu consegue construir a região que a gente tem hoje, que é a Serra Gaúcha, assim. E o segundo, eu acho que é confiança.
Então, isso é uma coisa que tem que fazer parte das empresas. E foi assim que o sistema bancário se estabeleceu, porque tu coloca teu dinheiro lá e teu dinheiro não está mais lá, mas tu sabe que se tu precisar, ele vai te devolver. Então, a relação de confiança faz as empresas crescer. E acho que é isso que o Hélice se propõe. Assim, ó, eu tenho uma empresa grande, eu confio que tu vai entregar, porque hoje em dia tem muita empresa digital que promete e não entrega o que tem que. E isso daí desmorona todo o sistema. Quando a gente vê, diz, olha, eu já trabalhei com 3, 4 desenvolvedores que não entregaram as coisas que eles disseram que dava para fazer. Se tu diz que dá para fazer, tu tem que fazer. Senão, não diz. Não faz perder meu tempo aqui. E acho que isso faz parte. Então, assim, um pouco de loucura, mas sempre pensando que tem que ter palavra, sabe? Acho que a gente tem que acreditar nos outros e dizer assim, ó, se tu tá dizendo que dá para fazer, dá para fazer. Se tu tá dizendo que eu posso botar meu dinheiro ali e tu vai me entregar, eu quero botar meu dinheiro ali, eu quero ver esse produto. Então tem algumas coisas que não saem de moda nunca, que é o fio do bigode do gaúcho. Eu acho. Uma vez eu tava... Não é só do gaúcho, né? Eu vou para Austin todos os anos, tem o XSW, é um evento de inovação que tem lá, e uma vez eu estava numa palestra de uma antropóloga, e eu pensei, o que uma antropóloga está fazendo numa palestra de tecnologia? Mas ela estava falando que tem coisas que é a essência do ser humano, que é sentar ao redor de uma mesa para comer, para conversar, para cumprir a palavra. Essas coisas não saem de moda. A gente vai inventar a coisa mais mirabolante possível. Mas se essa coisa for contracultural, é muito difícil de fazer ela funcionar. E o contrário é verdadeiro. É muito mais fácil tu fazer, alicerçar teu negócio em cima de confiança, em cima de confiabilidade, em cima de disposição. Jogar o jogo. Jogar o jogo. Esse é o jogo. Esse é o É. jogo. E se a gente voltar 10, 20, 100 anos atrás, os nossos antepassados nessa região, eles jogaram o jogo. Eles fizeram o que tinha que fazer na hora que para cada jogo tem suas regras, exatamente, né? E vamos lá. Exatamente. Então, acho que o que a gente tenta fazer é isso. É não inventar roda, mas é fazer pensar diferente dentro do que sempre funcionou. Beleza. Guzmão, como é que Bom, vê isso? eu vou começar, eu vou pegar uma das minhas áreas de formação aqui, que é o marketing. O marketing, nós trabalhávamos 4 pilares do P. E eu participei o ano passado de uma palestra e o Philip Kotler, ao longo dos seus quase 100 anos, palestrando, ele comentou sobre o 5º P, que são pessoas. Ele incrementou isso. Eu fiquei pensando, falei, cara, olha que fantástico. Agora a gente não está olhando só para produto, preço, praça, promoção, agora eu olho para pessoas. Aí eu vou conectar a fábrica da Soprano. Eu vou fazer uma pergunta, me permitam brincar aqui com vocês dois, apresentadores, vou poupar o Vini dessa, mas vamos lá. A porta de vocês não abriu, a chave quebrou, o que vocês fazem? Precisam abrir, né? Tem algo valioso lá dentro. Sim. Eu chamaria um chaveiro. Eu também. Ótimo. Parabéns Eu aos também. nossos grandes prestadores de serviços, chaveiros aqui, os nossos parceiros, que são incontestáveis, carro-chefe da Soprano. Você imagina uma empresa de fechaduras fazer um produto ruim, fabricar mal. Então, existe uma preocupação da Soprano quando a gente fala de qualidade, e isso eu vivo lá dentro. Então, estou aqui olhando para vocês estão me olhando também, a gente fala disso com muita seriedade. A empresa leva muito a sério o processo fabril. É fabricar bem, fazer com qualidade. Se deu um desnível da máquina, para a produção, corrige, faz. Eu vivo isso lá dentro. A relação de confiança da nossa marca, da Soprano com o mercado, especialmente aqui no Sul, ele é muito crítico, porque a gente lida com o que as pessoas têm de mais valioso, que é o lar. Então, existe uma preocupação em avançar em processos tecnológicos. Eu lembro de uma fechadura digital, eu preciso confessar isso aqui, porque a equipe de engenharia foi fantástica, Vini, assim, ó, espetacular. Eles detectaram uma falha em um produto que nós estávamos testando. Detectaram uma falha de segurança. E a nossa engenharia aqui, engenheiros nacionais, sentados lá nos escritórios da Soprano, detectaram uma falha, reportaram à fábrica desse circuito elétrico. Hoje se importa, a fechadura digital não é mais, é um commodity internacional. E a gente reportou essa falha e foi corrigido. E nós tínhamos a única fechadura que tinha um circuito de segurança a mais para o nosso cliente que consome o produto. A preocupação com a palavra confiança, eu acho que vocês expuseram muito bem, ela já é enraizada dentro do negócio. Aí falando da casa, falando da Soprano, da empresa, da companhia, ela tem muito esse norte, é trazer projetos que realmente reflitam com o que a empresa transmite.
Não adianta a gente colocar um projeto qualquer ou estar com pessoas que não têm esse espírito dentro da companhia. Eu acho que é muito disso. Você vai montar um negócio, como o Dr. Vinícius comentou, você tem que fazer algo que realmente tem fit com o teu dia a dia, que você consegue desenvolver. E a Soprano pensa muito nisso, que é apoiar empresas, é apoiar universidades, é estar próximo de institutos, é estar próximo de organizações que prezam por benefícios sociais. A Soprano, a gente não fala muito disso, mas eu acho que é legal pincelar. A gente tem grupos internos na companhia que a gente sai fazendo trabalhos voluntários dentro da sociedade, reformando escolas, reformando casas. A empresa entregou casas para pessoas que passavam por problemas, mas não fez sozinho, fez com apoio. Então, eu acredito que quando a gente fala de inovação e coloca na base, no alicerce, a inovação, o Instituto Hélice ele é uma base gigantesca que a gente construiu, que é construído, que precisa se perpetuar na região. A região sul, ela merece ter um impulsionador de novos negócios aqui. É muito importante a gente sentar, saber o time, sentar nessa roda de discussão e falar sobre inovação, sobre confiança, sobre segurança e sobre o que é inovar. O Hélice traz muito isso na bagagem. A Soprano tem essa conexão cultural de muitos anos. Já começou um negócio de hidráulica, encanamento, em peças para caminhão, etc. Cara, foram negócios que não funcionaram. Inovar é errar, é tentar, é mirar, olhar negócios diferentes. Então, a empresa hoje é multinegócio, está em 4, 5 segmentos distintos. Desde a garrafinha, até brincava aqui com o pessoal, nós temos que conseguir uma garrafinha bonita para vocês aqui. Vamos providenciar. Não veio. Vamos providenciar. Vocês não podem não ter a qualidade da Soprano ao beber a sua água ou o seu café aqui. Mas é isso. Eu acho que é pensar em trazer um conforto para as pessoas, trazer a segurança. A inovação, a tecnologia, ela tem que estar permeando esse meio. Não adianta trazer a melhor fechadura mais bonita que não é segura para o nosso cliente. Que não funciona, Que não né? funciona. Que a gente precisa chamar o chaveiro, né? Exatamente. Entendi a metáfora. Nós estamos chegando. Rapidamente, Cunhava, Claro. só para a gente fazer aqui um en passant, né? Dia 29 de janeiro, teve a Assembleia Geral que elege, né, a gestão do Conselho de Governança, que compõe agora, está composto desde então, pelo Dr. Vinícius Laim, representando a Unimed como mantenedora, o João Paulo Ledur, representando a Marco Polo, o Felipe Corradi, representando a Florence, o Marcelo Palavro, representando a Soprano. O Marcelo não pôde estar aqui hoje, então Perfeito. veio muito bem representado, aliás, Muito. pelo Alex Guzmão, que também é da Soprano. Obrigado por ter liberado ele, Marcelo. Ele é Marcelo, querido. executivo de negócios digitais, então muito bem apropriado. E também pelo Matheus de Abreu, que representa a Randon Corp. Vale mencionar, né, que são essas mantenedoras, que a gente já mencionou aqui, né, as empresas mantenedoras. E além das 5, o Hélice tem 10 empresas associadas, 11 apoiadoras na Serra Gaúcha. E para quem quiser, ouviu esse programa, nossa, era isso que eu estava precisando para impulsionar meu negócio. Anota aí o contato@hélice.network, né? Manda um e-mail e diz eu quero. Pronto. Ou vai no Google e bota Hélice. Hélice, e vai Instituto aparecer. E entra em contato com a gente. A gente realmente quer, assim, a gente quer se aproximar, quer aumentar o tamanho da mesa, quer fazer as pessoas conversar. Acho que é para isso que o Hélice se presta, é para isso que a gente existe, estamos aqui. Chegamos ao final de mais um Vitrine de Negócio, que tivemos a oportunidade de conhecer melhor o Instituto Hélice, né? Espero que você de casa tenha acompanhado, né? E quem não entendeu muito, nós voltamos aqui ao tema, né, presidente? Né? Nós precisamos conversar sobre essas coisas, porque isso que vai nos nortear, né? E aí conhecemos um pouco da estrutura, da proposta, como é que o Hélice funciona. Enfim, tecnologia não é apenas uma moda. Tecnologia é um modelo de pensar, é um modelo de agir, é um modelo de fazer negócios, né? Porque nós saímos de contar dinheiro para um cartão que faz a operação por nós, ou seja, já passamos por tantas fases, né? E eu sei que o Cunhava vai permitir o fechamento para Claro. vocês, e eu já quero introduzir nesse fechamento, depois eu encerro aqui também, que no fechamento vocês possam, se for possível em uma palavra, né, nortear a gestão, esse conselho de governança que foi agora escolhido com o Dr. Vinícius, e a Soprano também certamente está alinhada com a equipe, né? Se puder sintetizar numa palavra, ótimo. Se não,
Fica aí Obrigado, também o convite. Guzmão, e as suas considerações. Então, Que isso, gente. obedecendo a Beverly, óbvio. Obedecendo a Beverly. Agradeço muito a Beverly, um carinho enorme a você também. Obrigado. O comendador aqui nos coordenou muito bem, fico muito feliz. Um café excelente. Quem não conhece o café da Venha rádio, tomar. venha tomar o café amargo. Já descobri que é o café amargo. Pessoal, muito orgulho. A Soprano também se sente muito orgulhosa de fazer parte de um projeto de inovação. Quero aqui abraçar o colega, o Marcelo Palavra, tem uma situação pessoal delicada e que dê tudo certo. Um forte abraço para ele também. E a vocês, obrigado pelo espaço. O Rio Grande do Sul merece e nós queremos ver o Hélice crescer. A palavra seria horizonte. Obrigada. Legal. E- Doutor, Bom, eu queria obrigado pela presença. Eu fiquei orgulhoso de tê-lo aqui, né? Dividir essa hora e meia contigo. Cunha, foi muito bom. Eu acho que essa experiência de poder sentar e conversar É com verdade. pessoas que pensam as coisas que a gente imagina faz muito sentido. Faz muito sentido. E acho que é isso que faz a vida valer a pena. assim, Ganhamos poder- amanhã? Ganha amanhã. Esse é um Ganhamos amanhã. ganha. Espero que quem tem ouvido possa ter acompanhado a gente Legal. um pouco, assim, porque foi muito bom. E eu queria agradecer. Acho que o Hélice está à disposição, o Hélice realmente está de porta aberta. Horizonte excelente. Eu fiquei pensando assim, se tiver que botar numa palavra hoje, como eu imagino o Hélice, é conexão. A gente tem que conectar, a gente tem que conectar as pontas, olhar empresas diferentes, de diferentes tamanhos e poder conversar, poder dividir dores, poder potencializar a capacidade e olhar para um mercado gigantesco que a gente tem. Quando a gente fala de digital, a gente não fala de mercado nacional, a gente fala de mercado mundial. O mundo está aberto para consumir tecnologia. Então, hoje a língua já não existe mais, plataformas digitais já não existem mais, a gente está interligado no mundo inteiro. E acho que o Hélice serve para isso, serve para a gente conversar, e eu queria só agradecer e foi muito bom. Obrigado. Lembrando aqui que estamos para a CDL Caxias e para o Cicobi, e nós voltamos no próximo sábado com outro tema, com outro assunto, com outros convidados, sempre aqui na tua rádio São Francisco. Fique com a gente, fica aqui com a programação. Agora a Beverly leva o programa até às 11, depois vem, né? Dr. Clever Brisotto com o Túnel do Tempo, né? Obrigado a vocês pela companhia. E se você quiser assistir esse programa, vai subir no YouTube da São Francisco daqui a pouco, e na terça de noite ele sobe no Top Down Tecnologia, vitrine de negócios, né, na íntegra. Então, acompanhe a gente. Tchau!